Fapcom. O som da comunicação. A próxima atração da Rádio Fapcom será transmitida ao vivo, direto do estúdio de áudio da Faculdade Paulos de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707. Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h17 e começa agora mais uma edição do Panorama, sua revista eletrônica. Eu, Tainá Aguinelli, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Samantha Linhares. Boa tarde, Samantha. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, ouvinte. E no Panorama de hoje você confere. Delegados e investigadores podem ser realocados para atuar em inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Câmara paga R$128 mil em aposentadoria para deputados cassados. Colisão entre avião e helicóptero causa várias vítimas na Inglaterra. Terremoto atinge a cidade de Guayaquil, no Equador. Preço da gasolina é reduzido pela Petrobras. Uma matéria especial sobre o heptacampeonato brasileiro do Corinthians e as novidades do esporte. Política. O diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, informou hoje que deverá realocar delegados e investigadores para atuar em inquéritos no STF, Supremo Tribunal Federal. A declaração foi dada após o encontro de Segovia com a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. Na terça-feira, o diretor-geral disse que muitas investigações em andamento no STF estavam paradas por falta de delegados. Câmara dos Deputados paga mensalmente quase R$128 mil em aposentadoria para 10 deputados cassados. O benefício é abastecido com contribuições dos parlamentares e com dinheiro público, mas o pagamento não é ilegal. Desses parlamentares, 9 tiveram um mandato cassado por ligação em acusações de corrupção ou improbidade administrativa. Esse valor pago em aposentadoria pode crescer, caso o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conceda o benefício ao ex-deputado José Dirceu. Dirceu foi condenado a mais de 30 anos de prisão na Operação Lava Jato. Ontem, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao STF um parecer em defesa da decretação de prisão após a condenação judicial em segunda instância. Dodge argumenta que deixar que o condenado recorra em liberdade até as últimas instâncias ocasiona uma impunidade para criminosos. O documento foi enviado aos gabinetes dos 11 ministros do tribunal. Eles devem voltar a discutir o assunto em 2 ações, apresentadas pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e pelo PEN, Partido Ecológico Nacional.
Essa possibilidade de os réus começarem a cumprir pena depois da condenação em segunda instância foi fixada pelo STF em 2016 e confirmada pela própria Corte. Porém, em várias decisões individuais, ministros contrários à ação soltaram condenados nessa situação e permitiram que recorressem em liberdade a outros tribunais superiores. Internacional. Uma colisão no ar entre avião e helicóptero causa várias vítimas na Inglaterra. De acordo com os serviços de emergência do Reino Unido, o acidente aconteceu em Buckinghamshire, centro da Inglaterra. Salvar vidas é a prioridade das equipes de emergência. O Serviço de Ambulâncias da região central-sul da Inglaterra afirmou que, até o momento, não tem mais detalhes sobre o número e o estado dos passageiros e tripulação. As duas aeronaves decolaram do aeroporto Wycombe Park. Hoje de manhã, um terremoto atingiu os arredores de Guayaquil, maior cidade do Equador. Não há informações sobre vítimas. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor registrado teve uma magnitude de 5,2 graus na escala Richter, a uma profundidade de mais de 78 quilômetros. Porém, o Instituto Geofísico Equatoriano registrou um tremor de 6,2 de magnitude, com o epicentro de 26 quilômetros. Autoridades de Nevada, nos Estados Unidos, pretendem testar novo coquetel letal a condenados à morte. O coquetel é composto por uma combinação de drogas. Se a Suprema Corte de Nevada autorizar, a injeção letal será usada na primeira execução de uma pena de morte no estado. Caso haja aprovação e o coquetel funcione como planejado, este poderia ser um método alternativo de execução para os outros estados que permitem a pena de morte. A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou ontem a reforma fiscal do presidente Donald Trump. Foram 227 votos a favor e 205 contra a proposta. O projeto de lei propõe reduzir os impostos das empresas e dos trabalhadores a partir de 2018. Mesmo com a aprovação, existem dúvidas se a proposta será apoiada pelo Senado. Economia. A partir de hoje, a Petrobras irá reduzir o preço da gasolina em 3,8% nas refinarias. De acordo com a petroleira, o diesel será reduzido em 1,3%. A diminuição do preço acontece após um recuo expressivo nas cotações internacionais. Este é um dos itens utilizados pela empresa para reajustar seus valores. Porém, a Petrobras destaca que a redução de seus preços podem não refletir no preço final ao consumidor, pois essa decisão cabe a distribuidoras e aos donos dos postos de combustível. Número de empresas que aumentam sua base de funcionários anualmente cai 17% em 2015. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As empresas de alto crescimento, como são chamadas, eram 31 mil em 2014 e passaram para 25,8 mil no ano seguinte. Apesar da redução nas contratações, essas companhias geraram 2,2 milhões de empregos entre 2012 e 2015. Nesse período, o Brasil registrou uma diminuição de quase 300 mil postos de trabalho, uma queda de 0,9% de acordo com o IBGE. Investimentos aumentam em 1,4% no terceiro trimestre. A informação é do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. De acordo com o IPA de Formação Bruta de Capital Fixo, que faz a medição de investimentos na economia, houve um crescimento de 0,4% em setembro, comparando com os números de agosto. Relacionando os investimentos do terceiro trimestre deste ano com o mesmo período de 2016, aconteceu uma queda de 0,6%. Saúde.
Cientistas curam diabetes tipo 1 de ratos usando células-tronco. O estudo foi realizado por pesquisadores do Boston Children's Hospital nos Estados Unidos e publicado na revista Science Translational Medicine. As pessoas que possuem diabetes tipo 1 não produzem insulina, um hormônio responsável pela quebra da glicose no organismo. Essa falta de produção acontece porque o sistema imunológico enxerga as células protetoras do hormônio como invasoras. Então, os cientistas usaram células-tronco do sangue que foram tratadas para produzir a PDL1, a proteína responsável por impedir o ataque às células protetoras para curar os ratos. Quase todos os animais que foram cobaias se curaram da doença, os outros mantiveram níveis normais de açúcar no sangue. De acordo com os pesquisadores, novos estudos precisam ser feitos para prolongar os efeitos do processo desenvolvido. Ontem, a maconha para uso medicinal foi liberada no Peru. Durante um ato público que aconteceu na sede do Poder Executivo, o presidente Pedro Pablo Kuczynski firmou a lei aprovada pelo Congresso. Para o presidente peruano, a decisão representa um salto para a modernidade. Especialistas e promotores da lei deixam claro que não se trata de liberar o consumo da maconha, mas de autorizar a extração de seus componentes medicinais para ajudar no tratamento de doenças específicas. Fapcom. Hoje foram abertas as inscrições para o processo seletivo de monitoria para o primeiro semestre letivo de 2018. Os alunos interessados têm até o dia 11 de dezembro para se inscrever. O período de monitoria é de 26 de fevereiro a 26 de junho de 2018. Para conferir o regulamento completo desse processo seletivo, acesse fapcom.edu.br. Amanhã acontece aqui na faculdade o curso de extensão, Introdução ao Monitoramento e Análise de Redes em Mídias Sociais. Ele custa R$ 100, pode ser pago à vista ou em até 6 vezes no cartão de crédito. O professor Dr. Wesley Moreira Pinheiro é quem ministrará o curso. O curso começa às 9 da manhã e termina às 1 da tarde. Todos que comparecerem receberão um certificado de participação. Estão abertas as inscrições para o terceiro vestibular para o primeiro semestre de 2018 da Fapcom. Tanto alunos ingressantes no ensino superior quanto treineiros podem participar do vestibular. Nesse processo, não haverá inscrição para candidatos Enem. Bolsas de estudo de até 100% serão oferecidas através do programa Acredite no Seu Potencial. O exame custa R$ 30. Ele pode ser pago por meio de boleto ou cartão de crédito. Para realizar a prova, você deve se inscrever no site fapcom.edu.br. Ela será realizada no dia 25 de novembro, começa às 9 da manhã e tem duração de 3 horas. As inscrições para quem deseja agendar uma prova para o primeiro semestre de 2018 da Fapcom estão abertas. Essa possibilidade de agendamento é exclusiva para as pessoas que querem cursar uma segunda graduação e para alunos que pretendem se transferir para a faculdade. A inscrição é R$ 30 e pode ser paga por meio de boleto ou cartão de crédito. Uma redação dissertativa compõe a prova. Ela tem duração de 3 horas. O resultado sai 2 dias depois da realização do exame. Para saber mais detalhes do regulamento desse processo seletivo, entre no site da Fapcom. O Programa de Iniciação Científica de 2018 está com inscrições abertas. Para participar, você deve escolher uma das linhas práticas investigativas e um de seus grupos de estudo. Depois, é necessária a elaboração de um pré-projeto de pesquisa, o qual será avaliado. Para saber mais sobre o regulamento e o cronograma do programa, acesse o site da faculdade. Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação. Panorama.
Você está ouvindo a Rádio Fapcom. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio. Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 6h. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Siga a gente no Twitter, @Rádio Fapcom. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Tempo e temperatura. São 6h32. Esse fim de semana será chuvoso em São Paulo. Amanhã o sol aparece sobre muitas nuvens no céu, mas pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 20 graus e a máxima de 30. No domingo, a temperatura cai um pouco. O dia ficará fechado e pode chover a qualquer momento. A mínima é de 18 graus e a máxima de 24. E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Parque da Luz. Pela Cidade. Olá, ouvinte! Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Hoje você conhece o Parque da Luz. Em frente à Estação da Luz do metrô, fica o Parque da Luz. Foi criado originalmente como um horto botânico. Em 1825, foi aberto para a população como Jardim Público da Luz. O mais antigo e tradicional parque da cidade apresenta vegetação composta por vários bosques e jardins implantados com diversas espécies, como alecrim de Campinas e sol da mata. São 73 aves e animais, como irerê, peixes como carpas, tilápias e acares. O lugar de destaque é o lago em formato de cruz de Malta, que é rodeado por esculturas que representam as 4 estações do ano. Possui área de apresentações, espelhos d'água, aquário subterrâneo, lagos e chafariz. A área de lazer inclui equipamentos de ginástica e ciclofaixa, que funciona aos domingos e feriados, das 7 da manhã às 4 da tarde. Lá você também pode visitar uma exposição permanente de esculturas, ir ao Museu Casa do Administrador e, é claro, a Pinacoteca de São Paulo, com um acervo de 100.000 obras. O Parque da Luz é localizado na Praça da Luz, sem número, no Bom Retiro. Funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, ligue 3227-3545. 3227-3545. Pela Cidade. E toda quinta-feira, às 6 da tarde, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio. Cultura. A videoinstalação The Clock, do artista suíço-americano Christian Marclay, é uma das mostras da nova sede do Instituto Moreira Salles, e você tem até este domingo, dia 19, para visitar. The Clock é uma videoinstalação de 24 horas de duração,
composta por milhares de cenas de cinema e televisão que fazem referência ao horário do dia. Tendo estreado em Londres, The Clock já foi exibida em mais de 20 locais pelo mundo, incluindo o Centro Pompidou, em Paris, e o Museu de Arte Moderna, em Nova York. A entrada é gratuita e a mostra ocorre das 10 da manhã às 8 da noite. O Instituto Moreira Salles fica na Avenida Paulista, número 2424. Termina nesta segunda-feira, Dia Nacional da Consciência Negra, o mês com entrada gratuita do Museu Afro-Brasil. O museu completou 13 anos e, para comemorar a data, quem visitar o local até o dia 20 não paga nada. Nestes 13 anos de atividade, o espaço recebeu mais de 2 milhões de visitantes em inúmeras exposições, eventos, oficinas, formações e publicações que fizeram parte da programação cultural. O Museu Afro-Brasil funciona das 10 da manhã às 5 da tarde e fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, no pavilhão Manuel da Nóbrega, Portão 10, Parque Ibirapuera. Estreou essa semana nas telas de cinema o filme Liga da Justiça. O longa, muito esperado pelos fãs e leitores da DC, conta a história de Batman, que, inspirado pelo altruísmo de Superman e por sua fé na humanidade, junto com a Mulher Maravilha, recrutam um time de meta-humanos composto por Aquaman, Cyborg e Flash e juntos encaram uma ameaça recém-desperta. Outra estreia da semana é o longa Uma Razão para Viver. O filme é baseado em fatos reais, se passa no ano de 1958 e conta a história de Robin, um carismático e aventureiro comerciante britânico que se vê paralisado por poliomielite, contraída em viagem de trabalho ao Quênia. Grávida do primeiro filho, sua esposa Diana escuta dos médicos que ele jamais sairá da cama e não deverá viver por muito tempo. Deprimido pela doença, Robin inicialmente deseja morrer, mas o amor de Diana o faz olhar de outra maneira para a situação e desafiar os limites impostos. Esporte. Na quarta-feira, o Corinthians conquistou pela 7ª vez o Campeonato Brasileiro. Líder da competição desde a 5ª rodada, o Timão confirmou o título com 3 jogos de antecedência, após vencer o Fluminense em Itaquera. A partida terminou em 3-1. O alvinegro começou perdendo. Henrique abriu o placar no primeiro minuto de jogo. A publicitária Bruna Sonori fala sobre este momento. Para um corintiano é sempre muito sofrido qualquer jogo do Corinthians. Mas começar a última partida, a possível última partida com um gol, né, do Fluminense foi desestimulante para a torcida, mas eu percebi que o Corinthians ele se sentiu ferido ali naquele momento, mas mesmo assim soube administrar esse conflito e conseguiu administrar o resultado. Foi somente no segundo tempo que o Corinthians balançou a rede. Em 2 minutos, Jô virou a partida e se isolou na artilharia do Brasileirão com 18 gols. No fim da etapa complementar, Jadson ampliou a vantagem corintiana e ajudou o time a se sagrar campeão brasileiro. O professor e jornalista Wagner Belmonte comenta sobre o título. O título do Corinthians é justo e é muito merecido, sobretudo pelo primeiro turno. Nunca um time fez uma campanha tão espetacular no primeiro turno. O Corinthians teve mais de 80% de aproveitamento dos pontos disputados. Em 19 jogos, o Corinthians conseguiu 14 vitórias e 5 empates. Um primeiro turno espetacular, muito difícil de ser igualado e muito difícil de ser batido. O melhor primeiro turno da era do campeonato por pontos corridos. O heptacampeonato brasileiro foi o segundo título do Corinthians em 2017. Em maio, o clube conquistou o Campeonato Paulista diante a Ponte Preta. Esses triunfos também foram os primeiros de Fábio Carille como treinador.
O professor Wagner associa as conquistas corintianas com a relação entre a equipe e o técnico. Se você olhar o elenco do Palmeiras, principalmente do Flamengo e do Cruzeiro, esses 3 elencos são, no papel, melhores do que o elenco do Corinthians. Eu acho que o título do Corinthians está naquele escopo do time que fecha com o treinador. Então, teve uma simbiose muito acentuada entre o Carille, que é um ótimo técnico, que tem uma visão muito boa como treinador, que é uma grande revelação do ano, uma ótima simbiose entre ele e o elenco. Um elenco limitado, sem grandes figuras, sem craques, mas um elenco operário e com todo mundo comprometido e muito eficiente, foi campeão brasileiro. Eu acho que isso ajuda a explicar essa magia do 7º título brasileiro do Corinthians, que foi muito justo. Em 10 anos, o Corinthians ganhou 8 títulos, sendo uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA, uma Copa Libertadores da América, uma Recopa Sul-Americana, 2 campeonatos paulistas e 3 campeonatos brasileiros. O sonoplasta Danilo Nunes fala sobre esta questão. Nesses anos, todos esses últimos 10, 20 anos, é uma trajetória muito brilhante, a trajetória corintiana, diante dos 8 títulos aí que conquistou, entre eles o Mundial, e agora pela 7ª vez o Campeonato Brasileiro, que está gerando tanta polêmica aí por ser o maior campeão brasileiro, enfim, há uma discussão com soma de títulos de outros campeonatos anteriores, enfim. Mas é realmente uma trajetória brilhante, isso é incontestável, é algo que em tão pouco tempo, poucos times conseguiram alcançar uma trajetória tão rápida e com tanto sucesso. A torcida corintiana é conhecida como o Bando de Loucos, aquela que empurra e acompanha o time aonde ele estiver. Danilo resume o que é ser corintiano. Cara, como torcedor, é assim, ser corintiano é ser sofredor, né? Ser corintiano é ser sempre sofredor, porque a gente sofre pra caramba, a gente torce, a gente vibra, tá ali junto. E é um time muito... A torcida é muito dona do time. É algo que é diferente das outras torcidas. O corintiano tem uma influência muito grande dentro do Corinthians. E é, sem dúvida alguma, o 12º jogador. É, sem dúvida alguma, o responsável, a mola propulsora para que o time vá à frente e que consiga todos esses resultados. Sem dúvida alguma, o Corinthians ele é o que é também graças à sua torcida. Não só ao seu empenho no campo, mas também ao seu apoio na arquibancada, ao seu apoio através dos torcedores, enfim, de todos que vibram pelo Corinthians. Embora, como a gente sempre diz, é sofredor, mas é uma loucura, é algo que não tem muita explicação, muita lógica, né? Enfim, quem é corintiano sabe o que é ser corintiano. Como ainda faltam 3 jogos para o término do Brasileirão 2017, o Timão volta a campo no domingo diante do Flamengo. O confronto é às 5 da tarde. Na quarta-feira, a Ponte Preta recebeu o Atlético Paranaense em Campinas. Com 2 gols do lateral Danilo Barcelos, a Macaca venceu a partida por 2-1. Sid Clay foi quem marcou para os visitantes. Com a vitória, a Ponte subiu uma posição, mas ainda segue na zona de rebaixamento. A equipe está na 17ª colocação com 39 pontos. Por outro lado, o Furacão perdeu uma posição, está em 13º com 45 pontos. O próximo jogo da Ponte Preta é na segunda-feira, dia 20, contra o Fluminense fora de casa. A partida é às 5 da tarde. Já o Atlético Paranaense enfrenta o Vasco no domingo. O jogo é na Arena da Baixada, às 7 da noite. O São Paulo também entrou em campo na quarta-feira. O time foi a Porto Alegre jogar contra o Grêmio. Os gaúchos ganharam a partida por 1-0. Kahneman foi o autor do gol. Com o resultado, o tricolor paulista continua com 45 pontos, está na 12ª colocação. O Grêmio se manteve na vice-liderança do campeonato, está com 61 pontos. A próxima partida do São Paulo é no domingo. O time joga com o Botafogo às 5 da tarde no Pacaembu. No mesmo dia, mas às 7 da noite, a equipe gaúcha joga contra o Santos fora de casa.
Ontem, o Palmeiras recebeu o Sport no Allianz Parque. O Verdão venceu a partida por 5-1. Daverson, que fez 2 gols, Luan, Dudu e Keno marcaram para o Alviverde. Diego Souza foi quem marcou para o Sport. Com a vitória, o Palmeiras se manteve em terceiro lugar. O time está com 60 pontos. Já o Leão da Ilha continua no Z4 e está em 18º com 36 pontos. O Verdão volta a campo na segunda-feira. A equipe enfrenta o Avaí na ressacada. O jogo é às 8 da noite. No domingo, na Ilha do Retiro, o Sport joga contra o Bahia. A partida é às 5 da tarde. Na quinta-feira, fechando a 35ª rodada do Brasileirão, o Santos jogou com o Bahia. Em casa, de virada, o time baiano venceu a partida por 3-1. Mendoza, Edgar Júnior e Alisson contra fizeram os gols do Bahia. Bruno Henrique foi o marcador santista. Esta foi a terceira derrota seguida do Peixe, mas apesar do placar, o time se manteve na 4ª colocação com 56 pontos. O Bahia está em 9º lugar com 49 pontos. O próximo jogo do Alvinegro Praiano é domingo contra o Grêmio. A partida é às 7 da noite. No mesmo dia, mas às 5 da tarde, o Bahia enfrenta o Sport fora de casa. O Panorama fica por aqui, com produção, redação, locução de Tainá Guinelli e Samantha Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2017. Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira. Panorama. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Porém, em várias decisões individuais, ministros contrários à ação soltaram condenados nessa situação e permitiram que recorressem em liberdade a outros tribunais superiores. Internacional. Uma colisão no ar entre avião e helicóptero causa várias vítimas na Inglaterra. De acordo com os serviços de emergência do Reino Unido, o acidente aconteceu em Buckinghamshire, centro da Inglaterra. Salvar vidas é a prioridade das equipes de emergência. O serviço de ambulâncias da região central-sul da Inglaterra afirmou que, até o momento, não tem mais detalhes sobre o número e o estado dos passageiros e tripulação. As 2 aeronaves decolaram do aeroporto Wycombe Park. Hoje de manhã, um terremoto atingiu os arredores de Guayaquil, maior cidade do Equador. Não há informações sobre vítimas. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor registrado teve uma magnitude de 5,2 graus na escala Richter, a uma profundidade. Rádio Fapcom. O som da comunicação. A próxima atração da Rádio Fapcom será transmitida ao vivo, direto do estúdio de áudio da Faculdade Paulos de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707. Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Dados caçados.
Colisão entre avião e helicóptero causa várias vítimas na Inglaterra. Terremoto atinge a cidade de Guayaquil, no Equador. Preço da gasolina é reduzido pela Petrobras. Uma matéria especial sobre o heptacampeonato brasileiro do Corinthians e as novidades do esporte. Política. O diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, informou hoje que deverá realocar delegados e investigadores para atuar em inquéritos no STF, Supremo Tribunal Federal. A declaração foi dada após o encontro de Segovia com a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. Na terça-feira, o diretor-geral disse que muitas investigações em andamento no STF estavam paradas por falta de delegados. Câmara dos Deputados paga mensalmente quase R$ 128 mil em aposentadoria para 10 deputados cassados. O benefício é abastecido com contribuições dos parlamentares e com dinheiro público, mas o pagamento não é ilegal. Desses parlamentares, 9 tiveram um mandato cassado por ligação em acusações de corrupção ou improbidade administrativa. Esse valor pago em aposentadoria pode crescer, caso o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conceda o benefício ao ex-deputado José Dirceu. Dirceu foi condenado a mais de 30 anos de prisão na Operação Lava Jato. Ontem, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao STF um parecer em defesa da decretação de prisão após a condenação judicial em segunda instância. Dodge argumenta que deixar que o condenado recorra em liberdade até as últimas instâncias ocasiona uma impunidade para criminosos. O documento foi enviado aos gabinetes dos 11 ministros do tribunal. Eles devem voltar a discutir o assunto em 2 ações, apresentadas pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e pelo PEN, Partido Ecológico Nacional. Essa possibilidade de os réus começarem a cumprir pena depois da condenação em segunda instância foi fixada pelo STF em 2016 e confirmada pela própria Corte. Siga a gente no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h17 e começa agora mais uma edição do Panorama, sua revista eletrônica. Eu, Tainá Agnelli, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Samantha Linhares. Boa tarde, Samantha. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, ouvinte. E no Panorama de hoje você confere. Delegados e investigadores podem ser realocados para atuar em inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Câmara paga R$ 128 mil em aposentadoria para deputados.